Aleluia. Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus, para mim é uma honra, né? Ter uma oportunidade de falar algo de Deus aqui, que Deus já colocou no meu coração. Já estou muito agradecido, Deus já tem falado comigo, usando esse jovem, né? Que tem bastante sabedoria, né? Com o tempo Deus vai lapidando a gente. E eu quero, em primeiro lugar, dizer para a igreja que eu aprendi a amar todos vocês. Eu vim ali da Zuema, amo muito vocês. E o povo de lá está com saudade de mim, mas eu quero ficar um pouco mais por aqui, né? Aprendi a amar vocês de coração. Então, quer me dar uma oportunidade para falar algo de Deus aqui? Gostaria. Hoje o tema está falando tudo conosco. O jovem já falou aqui do sal da terra, né? Que é preciso nesse mundo que nós estamos vivendo aí. Se não for a igreja, esse mundo já estava apodrecido, né? Então o sal serve para conservar esse mundo por enquanto que a igreja está na terra. Depois o nosso querido jovem ali, né? Já falou sobre do meio que nós somos justificados, a maneira que nós somos alcançados pelo Senhor Jesus. E hoje, como está aquele tema lindo lá, né? Deus já falou comigo, trabalhai e orai. Nós juntando aquelas duas palavras da oração. E eu vou falar sobre oração, né? Aqui nessa palavra aqui está em Lucas. Gostaria que os irmãos pudessem ficar sentados mesmo, que é uma palavra rápida, né? Mas com o objetivo de Deus nessa noite nos estimular a orar. A palavra está em Lucas, capítulo 18. Fala a parábola do juiz Inico. Glória a Deus. Vai ser uma palavra para nos incentivar. Muitas das vezes estamos orando, quem sabe um mês, 6 meses, 1 ano e não recebemos. Através dessa palavra você vai receber a revelação de como você deve orar. Quantos acharam? Digam amém? Amém. Então diz assim o texto: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homens alguns. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeite os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. E disse o Senhor: ouviu que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Até aqui. Então Deus colocou essa palavra no coração. E essa viúva, com relação à igreja, eu quero que os irmãos prestem atenção no sentido do texto aqui. Existia essa viúva, e naquele tempo do passado, o costume é quando morria o cidadão, ficava a viúva, e o máximo que acontecia era ela ter um pedacinho de terra e alguns filhos. E os credores, que aquele marido devia, imediatamente já vinham em pedra no encalço daquela viúva, cobrar o que o marido devia. E tinha por costume, que era lei naquela época, de os credores levar os filhos, até que os filhos pagassem aquela dívida daquele esposo daquela viúva. Então essa viúva, tendo só um filho, né, que nos livros, aqui não está relatado, mas a gente pode conjecturar em alguns livros que a gente busca de estudos, e eu tenho buscado alguns estudos e fala que naquela época todos os juízes, eles eram tementes a Deus e respeitavam principalmente as viúvas e os órfãos, mas incluído que essa viúva pega justamente esse juiz injusto, né, para que Deus venha nos alertar hoje no dever de orar. Se aquela viúva pedindo misericórdia para aquele juiz, de tanto ela incomodar, talvez aquele juiz, quando saía de casa para o trabalho, lá estava a viúva, ele já olha, pá, lá está aquela mulher de novo. Quando ele vinha do trabalho, ele ia tomar um cafezinho, quem sabe, em alguma cantina naquele tempo, lá estava aquela viúva. Ele olhava para aquela viúva e dizia: pelo amor de Deus, lá está aquela viúva de novo. Então, de tanto ela importunar, aquele juiz, sendo injusto, resolveu fazer justiça para que ela não importunasse mais ele. E assim, o Senhor está dizendo assim: aquele juiz, sendo injusto, fez justiça àquela mulher. E o nosso Deus, sendo um juiz justo, se nós não desfalecermos naquilo que estamos pedindo, certamente o nosso Deus nos atenderá no momento devido. Não é verdade? Se nós insistirmos, as
muitas vezes não recebemos porque não sabemos pedir. Aquela viúva estava pedindo algo porque ela não possuía recursos. Então ela não queria ficar sem aquele filho, porque senão ela ia passar necessidade. Então Deus atendeu o pedido dela, porque ela estava pedindo algo muito interessante para a vida dela. É igual aquela viúva que estava sem azeite. O Eliseu não foi o que fez o sucesso ali, foi Deus que olhou para a vida daquela viúva e viu que os filhos ia acontecer a mesma coisa. Se ela perde os filhos, ela aproximadamente ficava 6 meses em poder dos credores. Então ela ia ficar 6 meses passando necessidade mais do que ela já estava passando. E ela não tinha nada. E multiplicou-se o azeite e a farinha naquela botija, que deu para vender, deu para pagar todas as contas que o marido tinha e sobrou ainda para viver um bom tempo. Então é assim que Deus quer falar conosco. Se você não recebeu ainda, persevere, porque com certeza Deus tem para nos dar, certo?